exigências que estão dentro da NR1 sempre existiram dentro da NR9, perfeito? Então vamos voltar para a nossa NR1. Eu vejo que até agora realmente não existe nenhuma grande novidade com relação à implementação de um sistema de gerenciamento de risco ocupacional ou do programa de gerenciamento de risco. E aí, continuando, aí vem aqui essa questão da gradação da probabilidade da ocorrência das lesões ou agravos, saúde, deve levar em conta. Então, o que é isso? Então, quando você quer determinar lá o nível de risco, que é o que eu falei para vocês, de repente você abre lá o seu PPRA, e você vai identificar se aquele risco é moderado, intolerável, aceitável. Isso significa que você está determinando o nível de risco, e para a determinação do nível de risco a gente trabalha com essa questão da probabilidade. Então hoje como você tem o PPRA, qual é a probabilidade da exposição a esse determinado ruído que você identificou gerar uma perda auditiva ou um outro tipo de agravo à saúde? Qual é esta probabilidade? E aí, para determinar essa probabilidade, você olha as questões da legislação, você olha lá as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade do trabalhador e aí, claro, a comparação com os limites de tolerância hoje da NR15. Então, você olha para isso para determinar, a probabilidade é grande, a probabilidade a gente fala, a probabilidade é alta, a probabilidade é média, a probabilidade é baixa. Veja que isso, aí o pessoal fala assim, não, então isso é uma grande novidade. Mas, na verdade, a gente trabalha com isso dentro da NR9, a gente trabalha com isso dentro da NR9 justamente por isso, porque a questão de você determinar o nível de risco não é novidade. Eu vou falar para vocês, eu sempre fiz PPRA com a determinação do nível de risco, sempre fiz. E aí isso aí não é uma exclusividade minha, isso é uma coisa que você encontra com certa frequência dentro do PPRA, a determinação do nível de risco. Novamente frisando, você abre lá o seu PPRA e aí tem lá que o cara está exposto ao ruído. E lá em uma determinada coluna, em uma determinada parte do PPRA, aparece lá ruído, e aí aparece lá aceitável. Isso é um nível de risco. E aí, para você determinar esse nível de risco, claro, então se já tem isso, a pessoa trabalhou com essa questão da probabilidade. E aí ele pede para você olhar a probabilidade, é isso. Então, vamos imaginar que o cara está exposto a 70 dBA, perfeito? Está exposto a 70 dBA. Você está olhando para aqueles critérios. Pô, como é que eu vou determinar a probabilidade? Então já tem aqui, já sei ali o nível de exposição, beleza? Ele pede para você olhar para a norma. Aí você olha lá para o anexo 1 da NR15, e vamos imaginar que ele está aqui a 8 horas de exposição, essa é a exposição dele aqui, ó, 8 horas, não vou dar aula de ruído, então vou fazer uma explicação mais simplória. Ele está exposto aqui a 8 horas, e aí você olha lá, que para 8 horas, o permitido para a norma é 85. Então acredita-se que em 8 horas de exposição, exposto até 85, a maioria da população não vai desenvolver nenhum problema auditivo. E veja que o cara está exposto a 70, as mesmas 8 horas, só que a exposição dele é bem menor. Além disso, a empresa, por uma preocupação, mesmo estando aqui, de certa forma, abaixo do que a norma determina, ele tem lá, esse cara passa por exames médicos. Passa por exames médicos, que apontam que ele não está tendo nenhuma perda, não está sendo acompanhado. Então, pensa bem, se a exposição dele lá está abaixo do que a norma determina, se mesmo assim a empresa faz lá os exames médicos,
E você olha lá, as máquinas que geram ruído têm proteção acústica para que esse ruído não aumente. Existe programa de manutenção. Qual a probabilidade deste ruído causar uma perda auditiva nesse funcionário? Se você for definir entre alta, média e baixa, olhando para esse critério, então você determinou que a probabilidade, que a gradação dessa probabilidade é baixa. Por isso que o termo determina lá a olhar os requisitos da norma, limite de prevenção implementada, as exigências da atividade de trabalho e tudo mais para você determinar. Mas, como eu disse, isso não é uma novidade, e aí sim, a maioria dos PPRAs você tem essa questão do se o ruído é aceitável, não, se o risco, na verdade, é aceitável, não aceitável, e para o cara chegar nisso, ele trabalhou com alguma ferramenta de probabilidade. Então, você abre lá o seu PPRA, procura esses conceitos, deve estar escrito em algum campo do seu PPRA, e você vai pegar isso, já que está montado, hoje já é utilizado para determinar a questão do nível de riscos ambientais e a probabilidade do aparecimento de uma doença com exposição a riscos ambientais, você pega isso que já está pronto e usa a mesma ferramenta, a mesma ideia, a mesma metodologia para os riscos de acidente e para os ergonômicos. Então, não saia do zero, você não está saindo do zero, isso já está dentro do seu PPRA, você vai só ampliar para os outros tipos de riscos existentes dentro da sua empresa. Voltando para a telinha, continuando aqui, e aí a avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e ser revisada a cada 2 anos, ou quando da ocorrência das seguintes situações. E aí ele coloca ali a questão das situações que vão gerar uma nova avaliação de risco e no final ele determina. No caso da organização possuir certificação, veja que agora existe a diferença aqui, ó, a certificação de gestão em saúde e segurança do trabalho, você vai fazer essa avaliação de risco a cada 3 anos, caso não ocorra nenhuma das situações citadas aí para cima. Então, se a sua empresa tem só um sistema de gestão, você vai fazer essa avaliação de risco aí, vai a cada 2 anos. Se esse sistema de gestão seu for certificado, tiver o selo lá da ISO, você vai fazer essa avaliação de risco a cada 3 anos. Então, sistema de gestão sem certificação, 2 anos. Sistema de gestão com certificação a cada 3 anos, caso não ocorra nenhuma das situações previstas ali, implementação de um novo processo, mudança lá de uma tecnologia, quando tiver indicadores que as pessoas estão ficando doentes, então, beleza. Mas a avaliação, o pessoal não pode confundir isso. Você vai avaliar realmente o risco a cada 2 ou a cada 3 anos, mas monitorar, ficar de olho nesse risco, que essa é a grande diferença de um sistema de gestão. Você vai monitorar o risco de maneira constante. Que é justamente esse monitorar, é ficar de olho se as coisas não estão mudando. Apareceu uma nova máquina, um funcionário reclamou de uma dor de cabeça estranha, apareceu alguém com pigmento na pele lá, que pode estar relacionado a um contato com um produto químico. Então, você vai monitorando para justamente determinar se aquela avaliação de risco que você fez, que vai estar muito ligado ao nível. Então, você avaliou o ruído lá hoje, em 2021, fez todos os processos, determinou que esse nível de ruído é aceitável. Tá, beleza. Mas você precisa ficar muito grande. Será que daqui 3 anos esse ruído ainda continua sendo um ruído aceitável? Você pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo se você estiver monitorando, olhando lá para ele. Pô, mas beleza.
Tá? Fiz a avaliação de risco, eu tinha 2 máquinas. De uma hora para outra, o cara colocou 9 máquinas. Opa, você vai esperar 3 anos para fazer a avaliação de risco de novo? Será que esse ruído realmente ainda é aceitável? Não, aí você entra nos critérios lá que alguma coisa foi mudada de maneira significativa e aí essa avaliação vai ser feita em um prazo menor. Mas se você não tiver ali um monitoramento, um processo, um procedimento para você monitorar essas situações, essas características que te levaram a dizer que o ruído era aceitável, você vai se perder, essas características vão ser alteradas, aquele ruído vai ter maior intensidade, você vai descobrir isso só depois de 3 anos, e aí você vai ter um monte de funcionário doente. Então, esse critério de monitorar, você ter um procedimento, os indicadores, que vão te ajudar a verificar se você vai fazer isso anualmente, a cada 2 anos, a cada 3 meses ou a cada 3 anos, é muito importante. Mas, já dei as dicas para vocês, mas isso aqui, essa questão de avaliar, de monitorar, também não é novidade. Também existe na segurança do trabalho há muito tempo. Então, olha, deverá ser efetuado sempre que necessário, ou pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento, realização de ajustes necessários e você reorganizar suas metas e suas prioridades. Então, veja que o PPRA também já previa, já tem isso aí implementado. Cara, eu tenho que ficar olhando, eu tenho que ficar monitorando, pelo menos uma vez ao ano, ou mais de uma vez ao ano, cara, tudo bem, só faz uma vez ao ano. Então, se você tem lá uma análise global do seu PPRA, você vai pegar, putz, então como é que eu faço essa análise global do meu PPRA hoje? Indicadores que eu olho, como é que eu acompanho. Se você já tem isso desenhado dentro do seu PPRA, que eu acho bem difícil também, a maioria dos PPRAs não tem isso, mas se por acaso você já tem pelo menos alguns indicadores, alguma direção de como é avaliado de maneira globalmente as questões dos riscos ambientais, quais são os indicadores que você olha, como é que você monitora isso de perto, você pega já essa estrutura montada e usa para fazer e para monitorar os riscos ocupacionais, os acidentes, os ergonômicos também. Então vejam, não há novidade, essa questão de monitorar, de olhar, de acompanhar, sempre existiu na segurança do trabalho e está registrado dentro do PPRA. Voltando. O controle de risco, tá? O cara falar que isso aí é novidade, aí eu vou me jogar de uma ponte. O controle de risco sempre existiu e ele já coloca aqui a questão das medidas de prevenção. Então a organização deve adotar essa questão das medidas de prevenção para eliminar a exposição aos riscos, aos perigos. Então isso aqui não é novidade lá na NR9, vou mostrar, nem vou esticar muito. Então, das medidas de controle, mesma coisa. E aí, os dois textos trazem essa questão. Eu vou implementar a medida de controle e eu vou precisar acompanhar a sua eficácia. Hoje, basicamente, o que nós temos de ferramenta para monitorar a eficácia das medidas de controle é olhar para o relatório anual do PCMSO. Então, a questão do controle de risco também sempre existiu, já existe na segurança do trabalho. Estou esperando a telinha mudar aqui para mim. Então, já existe, né, essa questão de monitorar, das medidas de controle do já existe hoje na segurança do trabalho, então novidade nenhuma. Pessoas já fazem isso para aquelas empresas que têm o PPRA, você vai olhar, vai vasculhar, você vai verificar. Então, se a empresa tem lá o relatório do PCMSO, que mostra lá os resultados normais e anormais, você já está, você já tem uma questão de ferramentas de controle de risco, você já monitora a eficácia das medidas de controle, hoje você já implementa, cara, olha lá para a sua empresa, olha para dentro da sua empresa. Sua empresa fornece lá algum tipo de EPI,
ou se ela fornece, ela já está ali com algum tipo de controle de risco. Ah, a sua empresa realiza lá treinamentos, tem uma integração de segurança para os nossos funcionários. Ah, existe lá a proteção das máquinas, existe lá a proteção das instalações elétricas, existe lá procedimentos para trabalho em altura, espaço confinado. Então, veja que as medidas de controle, hoje a sua empresa já implementa, então você precisa só reestruturar, verificar se elas estão adequadas ou não. Se a sua empresa tem um relatório anual do PCMSO, porque aí é o próximo item que vai falar da eficácia das medidas de controle, hoje ela já acompanha também a eficácia das medidas de controle. Então, isso existe, sempre existiu e continuará existindo na segurança do trabalho. Então, você também não está trazendo nenhuma novidade com a implementação do GRO, isso já está previsto dentro da própria NR9, conforme o texto. Voltou. Você não vai partir do zero, seu ponto de partida vai ser olhar, estudar e levantar todas as medidas de controle que hoje a empresa já possui, ok? E o segundo passo, trabalhar com essa questão de verificar a eficiência, que aí você pode partir do estudo do relatório do PCMSO, justamente para ficar. E aí tem o trecho que fala que se não for possível implementar as medidas coletivas, a proteção coletiva, você vai comprovar tecnicamente e vai partir lá para a questão da implementação das medidas administrativas e organização do trabalho ou as medidas individuais. Não vou me estender também porque isso aqui sempre existiu na segurança do trabalho, você priorizar as medidas coletivas, caso na impossibilidade disso você implementar medidas de organização do trabalho e medidas individuais. Então também zero novidade, isso está escrito dentro do PPRA, isso está lá no modelo de gestão do PPRA, basta você simplesmente respeitar, tá? Seguir, respeitar o que foi exigido há 1900 e 1000 anos atrás, você só vai continuar respeitando isso aí, beleza? No próximo item, aí o plano de ação, não, isso é novidade na segurança do trabalho. Plano de ação é novidade. Esse plano de ação vai ser para você planejar a questão da implementação das medidas de prevenção, todas bonitinhas. E eu quero falar, novidade. Nunca se trabalhou com plano de ação dentro da segurança do trabalho. O PPRA não tem plano de ação. Então, caiu por terra que o PPRA é a base, é o lastro do GRO. Vocês estão malucos, cara. Vocês estão de brincadeira. Então, vamos lá. Veja, esse aqui é um item da NR9. Programa de prevenção ambiental deverá incluir as seguintes etapas. Letra B. Estabelecimento de prioridades, metas da avaliação de controle. Gente, então vamos lá. Prioridades, você tem que estabelecer prioridades e metas. Se você estabelecer, a NR9 sempre trouxe essa necessidade de você trabalhar com metas, e aí você, né, quantificou sua meta, sei lá, reduzir em 10% o número de acidentes de trabalho, por exemplo. Essa é a sua meta. Então, você quer reduzir 10%. Cara, para você alcançar aqui aquela meta, atender aquela meta, meu amigo, se você não cria um plano de ação, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada mesmo. E aí é o grande problema. O plano de ação, ele sempre esteve dentro da necessidade para você conseguir ter um PPRA eficiente, para você ter um sistema de gestão dos riscos ambientais eficiente. O problema é que as pessoas não fazem. Pode ser, cara, eu também sempre trabalhei com plano de ação dentro do PPRA, porque eu não conseguia. Eu falei assim, se eu tenho que mostrar para o cara essa meta, como ele vai seguir esse caminho, eu tenho que ter um plano de ação para passar esse passo a passo, porque o cara não é da segurança do trabalho, ele não vai conseguir planejar isso aí sozinho. Então,
A questão do plano de ação dentro da segurança do trabalho, dentro do PPRA, ela sempre esteve aí, sempre foi necessária. As pessoas não faziam por preguiça. Mas agora que mudou o nome, agora vai ser gerenciamento de riscos ocupacionais. Ah, não, agora os caras vão fazer plano de ação agora. Então, isso aqui também sempre foi uma necessidade dentro do PPRA. Então, o PPRA, novamente frisando, tá aí, tem caráter de gestão. Se você usou ele como gestão, você está pronto para fazer uma transição muito leve para o gerenciamento de riscos ocupacionais e implementar o seu PGR. Você não vai ter trabalho nenhum, você não vai ter dor de cabeça nenhum para fazer isso aí. Beleza? E aí, olhando, a gente seguindo para NR ou para NR1, a gente continua ali, ó, implementação e das medidas de prevenção. Opa, aqui para frente, não para trás. Vamos aqui. Implementação e acompanhamento das medidas. Ah, esse aí já falou, o plano de ação, ele vai falar da implementação das medidas de prevenção, que eu já falei para vocês, que tem que ser acompanhadas, que você vai monitorar a eficiência, por exemplo, monitorar a eficiência, verificar o estado de saúde do trabalhador, através do relatório do PCMSO. O acompanhamento da saúde dos trabalhadores deve lá, então, a NR7, assim como o PPRA, está intimamente ligado com o PCMSO e a NR7, o gerenciamento de risco ocupacional, o PGR, também estarão intimamente ligados com a NR7. A análise de acidentes e doenças do trabalho, então isso pode ser para você, isso aí é novidade, meu Deus do céu, agora eu preciso trabalhar, eu preciso investigar os acidentes de trabalho, e não, né, cara? Também não há novidade nisso. Então, onde você vai encontrar dentro da sua empresa, sei lá, indicadores que a empresa já faz isso, por onde você vai nesse sentido? Eu apertei um botão sem querer. Então, veja aqui, a análise de acidentes e doenças do trabalho. Então, isso aqui pode ser algum tipo de novidade, para você é novidade, não sei o quê, mas se você pensar, não. Isso aqui também sempre existiu dentro da segurança do trabalho, sempre fez parte lá da gestão de saúde e segurança do trabalho. Claro, isso necessariamente não vai estar assim direto, escalado dentro da NR9, mas a questão ali de você, se você pensar em analisar as doenças relacionadas ao trabalho, quando você tem toda aquela parte da identificação dos riscos ambientais, que você tem lá a questão do relatório anual do PCMSO, você está, de certa forma, fazendo ali uma investigação de possíveis doenças. Caso ocorra a doença, você tem ali como ter um ponto de partida. Mas dentro da segurança do trabalho, essa questão de investigar os acidentes e as doenças, isso já tem lá dentro da NR5, porque é uma atribuição da CIPA colaborar com a investigação de acidente de trabalho. Dentro da NR4, se você pegar, tem os quadros da NR4, e o quadro 3 é voltado à questão dos acidentes, tem o quadro lá relacionado às doenças. Se a gente olhar também, sempre existiu lá a NBR 14280, que fala sobre o registro dos acidentes de trabalho. As empresas sempre precisaram emitir o CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho, e aí, cara, você trabalha com um processo de investigação e de registro. Então, as empresas têm lá algumas coisas que elas hoje já fazem com relação à análise e investigação do acidente de trabalho. Se a gente olhar, velho, eu dou a dica para vocês, tem um manual, depois eu mando, um manual do nosso Ministério do Trabalho e Emprego, que foi emitido em 2010, que o texto é justamente análise, né? Orientações para análise e investigação de acidentes e doenças do trabalho, 2010, velho. Então, cadê a novidade? 2010 estava lá para você seguir, para você implementar, mas agora você vai fazer. Agora a NR1, trouxe essa fantástica coisa na segurança do trabalho, agora eu vou seguir. Então, eu tenho esses indicadores que você vai precisar, e aí pode ser que realmente você tenha que sair do zero, se a sua CIPA não investiga, se você não tem nada mais, o que você vai precisar é desenvolver
Mas olhe primeiro para isso, né? Olha lá, dentro da CIPA tem lá um processo de investigação, eu tenho até uma evidência, a empresa preenche, tem um controle de preenchimento dos quadros da NR4, mas ao mesmo tempo você vai ter que criar um procedimento documentado para essa questão da análise e investigação de acidentes de doença do trabalho. E aí eu digo que pega lá esse manual do Ministério do Trabalho e Emprego, que eu vou mandar para vocês, e a partir disso você cria o seu procedimento para fazer essa análise e investigação dos acidentes de trabalho dentro da sua empresa. Então, de certa forma, você não vai sair do zero, porque já existe sim uma estrutura na segurança do trabalho que permite que você faça, já tem um ponto de partida para implementar isso dentro da sua empresa. Preparação e resposta à emergência, isso também não é novidade na segurança do trabalho, né, minha gente? Eu falar que preparação e resposta à emergência é uma novidade, não é? A empresa vai ter que ter esse procedimento escrito, mas isso aí é exigido há muito tempo. Então, se eu mostrar para vocês, então se eu pegar aqui, ó, dentro da NR10 tem lá a exigência do plano de emergência. Dentro da NR12 também, questão do atendimento dos primeiros socorros. Dentro da NR20 também tem plano de emergência. Dentro da NR35, 33 também tem plano de emergência. Dentro da NR35 também tem plano de emergência. Sem contar tudo isso aqui, nós temos a legislação do Corpo de Bombeiro, que não é nova, né, gente? Não é nova, é antiga. Também tem a questão do plano de emergência. Eu queria saber cadê a novidade. Por que as empresas agora a gente vai fazer, cara, tá, né? Olha, então não é possível. De repente a sua empresa não tem nenhuma situação dessa. Não tem nenhuma situação dessa. Mas que ela não tenha nenhuma situação dessa, você tem ali a orientação do Corpo de Bombeiro para possuir um plano de emergência para questões de incêndio, pelo menos de incêndio de primeiro socorro. Que a norma exige que agora você tenha um plano de emergência para as emergências, as diferentes emergências existentes dentro da sua empresa. Então, isso sim, pode ser que a sua empresa não tenha nada, que você não tenha nenhum plano de emergência, pode ser que não tenha, era para ter, como mostrado aqui, então também esse DNR1 aí não traz novidade nenhuma, só realmente juntou a exigência que está em várias NRs, e aí tem a questão do próprio Corpo de Bombeiro, você vai precisar criar esse plano de emergência dentro da sua empresa, para complementar a sua gestão. Isso realmente não há nenhum trecho dentro da NR9 que fale sobre a implementação de um plano de emergência. Então, este ponto especificamente do GRO e do PGR, realmente eles não têm interligação com a NR9. Então, você vai precisar mapear as situações de emergência e criar um plano para isso. Então, você vai partir deste plano. Claro, e aí quando o pessoal vai ficar muito focado no incêndio, então, não, é qualquer tipo de emergência. Por exemplo, na NR35, o cara sofreu uma queda e ficou pendurado. Emergência. Na NR33, o cara está dentro do espaço confinado e ficou preso. Emergência. Na NR10, tomou um choque. Emergência. Na NR12, a mão presa dentro de uma máquina. Emergência. Então, você vai mapear todos esses tipos de emergência dentro da sua empresa para conseguir criar este procedimento. Isso eu concordo. A maioria de vocês vai ter que partir do zero neste ponto aqui. Vocês dificilmente vão encontrar alguma coisa dentro da empresa. Perfeito? E aí, quase terminando, chegamos aqui no item documentação do PGR. Documentação do PGR. Então, se olharmos aí, bonitinho, o PGR, ele vai ser composto minimamente por 2 documentos. O inventário de risco e o plano de ação.
Mas como assim, professor? E tudo isso que você falou até agora não era o PGR? Não, gente. Então a gente precisa separar o PGR do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, no gerenciamento de risco ocupacional, você vai fazer um monte de treino. Você vai desenvolver diversos tipos de documento. Então, você vai, por exemplo, ter um procedimento de investigação e análise de acidentes. Beleza? Você vai ter lá um procedimento para identificação preliminar dos perigos. E aí você vai ter, claro, a tabela, a planilha de análise preliminar dos perigos. Análise preliminar dos perigos. Você vai ter um procedimento para a avaliação dos riscos. Você vai ter e dentro desse procedimento, você vai ter aquela metodologia para determinar o nível de risco, moderado e tal, tudo mais. Você vai ter o PCMSO da NR17, você vai ter uma análise ergonômica do trabalho lá dos riscos ergonômicos, mapeamento das atividades da NR17, você vai ter um plano de emergência, agora vai ser um pouquinho ao fundo a voz do vendedor de frutas, você vai ter lá o plano de ação, descrito lá o procedimento. Então, dentro do seu GRO, você vai ter tudo isso aqui, ó. Então, tudo isso aqui vai dar base, vai ser um lastro para a hora. E, claro, dentro disso aqui tudo, você vai ter dentro do GRO, você também vai ter o PGR. E aí, o PGR vai possuir 2 documentos só. 2 documentos, minimamente. Porque, cara, eu acho que nem precisa de muito mais do que isso, porque se você já tem toda essa estrutura te deu base. Então, quando você olha para o inventário de risco, o inventário de risco ele vai ter como lastro o seu procedimento de análise preliminar de risco, essa tabela de análise preliminar de risco, procedimento para análise dos riscos, a metodologia do nível de risco. Então, o seu inventário de risco ele vai ter todo esse lastro. Passando aqui o próximo item, então, ó, os dados da identificação de perigo, avaliação de risco. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Apareceu. Então, o seu inventário de risco vai ter essas características, né? Caracterização do processo, caracterização da atividade, descrição do perigo e possíveis lesões ou agravos à saúde. Então, tudo isso, seu inventário de risco, na verdade, é um compilado das informações da análise preliminar e da avaliação de risco. Você vai colocar no seu inventário e no inventário você vai colocar essas informações que estão descritas aí no item 1.5.3, 1.5.7.3.2. Então, este é um dos documentos do PGR que tem lá como ponto de apoio, como ponto o seu lastro, todos aqueles procedimentos de identificação antecipada, de avaliação de risco. Você traz isso aqui para o PGR. Da mesma forma que lá dentro do GRO você já desenvolveu um plano de ação, uma metodologia, um procedimento do plano de ação, você vai usar este mesmo plano de ação para as ações de implementação das medidas de controle. E aí você tem. Então, isso aqui basicamente vai ser uma planilha com uma consolidação dos riscos que você identificou dentro do seu sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais e o seu plano de ação. O seu plano de ação ele abre um pouquinho mais. Então, você, dentro do seu plano de ação, você criou ele lá bonitinho. Eu vou até, de repente, colocar um modelo aqui. Deixa eu apagar aqui.
Você já entendeu, né? Todas aquelas ações, elas compõem o gerenciamento de risco ocupacional. Todos esses documentos que você vai fazer, essas ações que você vai fazer, compõem isso aqui. Dentro do gerenciamento de risco ocupacional, você tem o PGR. E o PGR é composto minimamente por 2 documentos. O inventário de risco e o plano de ação. Pelo amor de Deus, não vai encadernar tudo isso aqui e mandar para a empresa. Se você já teve contato com o sistema de gestão, você não tem um documento encadernado com tudo isso. São várias ações, com vários documentos, com várias pastas, onde você tem o procedimento disso, o procedimento daquilo, a planilha daquilo, a planilha não sei o quê, a política, tudo ali no seu devido lugar. Que você fala, então, pelo amor de Deus, gente, não vai me encadernar um trem desse tamanho e falar assim, colocar no título lá PGR. Não, porque o PGR tem que ter a análise de risco, tem que ter o PCMSO, tem que ter um plano de emergência, tem que ter um procedimento de investigação de acidente. Não. Isso tudo é a composição do seu gerenciamento de risco ocupacional. Então, são vários documentos, todos armazenados bonitinho, com controle e com tudo mais. E dentro do GRO você tem o PGR, que tem o inventário de risco e o plano de ação. Esses dois, se você quiser encadernar, colocar a capinha bonitinho, colocar um texto de introdução, bacana. Mas não encaderna tudo isso aqui e dá um nome de PGR, porque vai ficar feio, vai ficar chato para chuchu. Então, você vai desenvolver o seu plano de ação. Plano de ação, pode ser a gente colocar plano de ação para a implementação de um sistema de exaustão. Exaustão, beleza. Então você pode colocar, fazer uma adaptação aqui do 5W2H. Qual é a ação? Então você vai colocar aqui a implementação do sistema de gestão. Por que essa ação precisa ser implementada? Como essa ação vai ser implementada? Quem vai ser o responsável por cada etapa dessa ação? Quando ela vai ser implementada? Onde? E aí, se você quiser, coloca qual é o custo. Quanto? Vou mandar um modelo disso para vocês. Então, você tem lá o plano de ação, descreveu todas as etapas da implementação, tal, do sistema de gestão, e blá, 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 tá? Beleza. O que a NR1 pede? Que além disso, como você tem? Você vai criar um cronograma para a implementação de ação. Aí o cronograma é mais simples, né? O cronograma, basicamente, você vai ter a ação, todas as ações que precisam implementar e a data, simplesmente assim, porque fica mais fácil você ticar. Então, você tem aqui nessa coluna, aqui do cronograma, você tem a ação e aqui você tem os meses, beleza? Que é para você acompanhar até de uma maneira mais fácil, porque no plano de ação a informação está mais explodida, mais detalhada, às vezes dificulta o controle, então você tem esse cronograma para acompanhar o controle dessa implementação. E aí você vai ter que criar um procedimento, ou isso já pode estar dentro do seu procedimento de plano de ação, da forma de acompanhamento. Forma de acompanhamento. Como é que as ações são acompanhadas? Por quem? Quais são os indicadores? Como é que você verifica? E dentro desse procedimento, além da forma de acompanhamento, você vai colocar aqui como os resultados são aferidos. Então, você vai criar um procedimento. Gente, novamente, procedimento é um manualzinho de como esse plano de ação deve ser elaborado, como você preenche e tudo mais. E dentro desse procedimento, você explicando essa questão do plano de ação, você coloca lá um capítulo, forma de acompanhamento das ações do plano de ação,
e a aferição do resultado. Como é que os resultados vão se aferir? Quais são os indicadores que você precisa... E aí, claro, vai de escolha para escolha. Você pode, dentro do seu PGR lá, quer encadernar ele bonitinho, tem um caderninho, o que é que você... Pô, o cara precisa consultar o procedimento de elaboração do plano de ação, de como vai ser feito o acompanhamento, como vão ser os resultados, quais são os indicadores definidos. De repente, dentro do seu PGR, você pode colocar um procedimento de plano de ação junto, ou escrever as partes mais importantes, ou você entrega lá para o seu cliente, ou você desenvolve dentro da sua empresa. Você tem lá o PGR, com o plano de ação, com inventário de risco, introdução, capinha bonitinho, e tem lá em uma outra pasta o procedimento detalhando como o plano de ação deve ser preenchido, quais são as etapas, como é a elaboração do cronograma, como se acompanha, como faz a aferição dos resultados, de quanto tempo é feita a análise crítica dos resultados desse plano de ação. Você tem esse procedimento que está lá separadinho, se o cara quiser consultar, ele pega lá o procedimento e consulta, não tem problema nenhum também. Se dentro da sua empresa, você pode, para não partir do zero, você vai olhar ali para as outras áreas da sua empresa e verificar se alguém já usa modelo de plano de ação. Cara, plano de ação, basicamente, todo tipo de empresa usa para resolver os seus problemas, detalhar e tudo mais. Então, se de repente olha para a área da qualidade, da produção, do meio ambiente, do financeiro, de repente alguém já tem lá um modelo de plano de ação, você vai se apropriar desse modelo, de repente já tem o procedimento, você só vai fazer as adequações necessárias para transferir isso para a área da segurança do trabalho. Beleza? Então encerramos por aqui. O objetivo era mostrar para vocês que a implementação do GRO e a elaboração do PGR, vocês não vão partir do zero. Era mostrar para vocês que muito do GRO ele foi tirado do PPRA, então se você tem um PPRA hoje com caráter de gestão, você já está com a faca e o queijo na mão para trocar o seu projeto simplesmente de transição, não de implementação, mas sim de transição para o GRO, colocando os pontinhos que faltam. Beleza, galera? Um abraço, brigadão.